It, bem-vindo a Derry, nova, recente série aí da HBO Max que chegou ao fim da primeira temporada. 8 episódios, média ali de 1 hora. Eu vou te confessar, tá? Eu não tava muito empolgado pra essa série, não. Eu gosto da história original, gosto da história criada pelo Stephen King, gosto principalmente da parte 1, dirigida pelo Andy Muschietti, que é um dos responsáveis aí, diretor da série também. A parte 2 já não gosto tanto assim. Me surpreendi positivamente com muita coisa. Sim, a série é imperfeita, ela também tem ali os seus probleminhas, os seus bololôs, e a gente vai comentar, eu vou dar ali a minha experiência, a minha perspectiva em relação ao Welcome to Derry, e afinal de contas, que diabo de série é essa? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, hoje pra gente falar sobre It, a coisa? Sim, mas It, bem-vindos a Derry, uma série que antecede aí a história principal criada pelo Stephen King, que mais recentemente teve aí o It capítulo 1, It capítulo 2, dirigidos pelo Andy Muschietti, que também é responsável por essa série aqui. O que ele faz? Andy Muschietti e companhia volta ali 26 anos, né, 27 anos. Para quem não se lembra, o Pennywise, ele aparece, né, desse período em período, então ele vai lá para 1962, no início da década de 60, antes ali dos losers da década de 80 e tal, e focando muito na cidade de Derry, nos seus habitantes, no que acontece, nos seus conceitos, preconceitos, segredos, entre outras coisas mais, e obviamente também a entidade, essa coisa que ameaça Derry, que transforma Derry, quem reside em Derry, que é o que a gente conhece como Pennywise, e aqui mais uma vez vivido pelo Bill Skarsgård. Se eu ficar falando aqui de toda subtrama e coisa e tal, eu vou passar, esse vídeo vai ter 2 horas e meia e não é isso que a gente quer. Mas a gente tem na série vários personagens. A intenção do Andy Muschietti é criar esse senso de comunidade, afinal tá no título, né? Ele quer trazer Derry mais ainda do que a própria história original. Eu acho que ele consegue fazer isso, mesmo que com alguns ruídos, algumas questões aqui. Mas alguns dos personagens são Leroy Hanlon e sua família, Charlotte, sua esposa, Will. O Leroy, ele é um major da aeronáutica, né? Ele tá chegando ali em Derry, né? É uma família preta que tem já desde o início aquela pressão, aquele peso. Eles sentem ali nas pessoas majoritariamente brancas daquela cidade, aqueles olhares, né? Aquela certa coisa de afastamento. E essa série, através até dessa família mesmo, traz essa coisa clara do terror social, que, né, é muito presente, você amando ou não, e é muito trabalhado aqui, né, em Derry, é muito trabalhado, eu acho demais, mas é algo que compõe a série, os seus 8 episódios, sobre essa questão, esse aspecto social e de como os próprios habitantes e o próprio ser humano aqui também é um monstro, também faz parte do mal, também consegue ser não vilão, mas no plural, vilões, né? Então estamos falando sobre o que é real, sobre o que existe por aí, mas também do sobrenatural do Pennywise, que é o que muito se espera e que se entrelaça ali na narrativa da série. Dick Hallorann também é um militar que tem é um personagem bastante intrigante e tem uma participação fundamental na série. É um personagem, na parte com spoilers, eu posso falar um pouquinho melhor sobre ele. Inclusive, Chris Chalk, que faz o Hallorann, é um dos destaques aqui do elenco. E, mais uma vez, né, a gente tá falando num mundaréu de personagens, muita gente, tanto no núcleo infantil quanto no núcleo adulto. Gosto da maioria do elenco. Alguns são meio água com açúcar, mas outros se destacam bem mais, como é o caso do Chris Chalk. Temos também a Rose, que também tem um papel importante aqui,
por conta da sua ancestralidade do seu povo e suas ligações com Derry e o seu papel de proteção ali para com Derry também. E as crianças têm o Will, tem a Marge, tem a Lily e tem o Rich, que pra mim é disparado o melhor personagem infantil, o ator é maravilhoso também, enfim. Love can make you do some crazy things, pal. Bem, eu acredito que você tenha pelo menos visto os 2 filmes, conhece It a Coisa, ou já ouviu falar e tal, sabe que o Pennywise é essa entidade maligna que ronda ali Derry, né, ataca os seus habitantes, principalmente focando nas crianças e, digamos assim, se alimentando delas, e ele é capaz de ter diferentes formas, né, e a série trabalha bastante isso. Traz diferentes formas, principalmente ali, eu diria, na sua primeira metade, trazendo momentos impactantes, sim. Eu acho que o primeiro episódio, o episódio piloto, ele já traz isso, ele sai de uma certa zona de conforto que muitas produções acabam se inclinando, né, comercialmente falando, a tomar certas decisões. Existe uma certa coragem, a gente está falando de uma obra de terror, a gente está falando de algo macabro, sombrio e que envolve, né, pessoas jovens e tal. Andy Muschietti e companhia deve ter moral ali dentro da HBO porque eles conseguiram liberação para fazer certas coisas que inevitavelmente você olha para a tela, para o sangue escorrendo e para as decisões e fala, rapaz, eles tiveram coragem e eles fizeram isso aí mesmo. E tem várias cenas de terror aqui que tem uma boa construção, tem uma boa direção, tem ideias, a criatividade de como vai fazer, como que vai se manifestar o Pennywise, como que ele vai abalar fisicamente ou psicologicamente um determinado personagem, quais são os elementos em tela que são usados e transformações, etc. Ao mesmo tempo que muitas funcionam, outras eu acho que não tanto assim, principalmente em um aspecto, o visual, tá? Eu não estou generalizando, estou falando que há cenas e cenas. Há cenas que exageram no CGI, que, vai reclamar de CGI, porque tem momentos ali grosseiros, tem momentos ali que fazem o negócio ficar meio ruim mesmo, meio esquisito, né? Algumas das produções do Andy Muschietti, não desgosto dele como diretor nem nada do tipo, mas eu acho que pesam a mão, né, nessa coisa do CGI, nas caras e bocas de computação gráfica ali, e aqui não foge disso, tá? Então eu acho que ou quando o CGI é mais bonitinho, mais bem feitinho, né? Ou quando existe uma coisa que vai mais pro lado da maquiagem, que vai para uma coisa mais prática, isso aqui que eu tô falando é chover no molhado, mas é evidente, tá? É quase que uma regra. É muito melhor. Infelizmente, não é sempre que isso acontece e tem muita coisa artificial e que deixa o impacto de determinadas cenas ali mas muito mais reduzido. E por estarmos acompanhando muita gente, vários dramas, né, a perseguição ali de pessoas. Tem, por exemplo, a Ronnie, o pai dela, mais uma família negra, né, que o pai é perseguido, acontecem coisas ali, então é aquilo, né, a ponta mais fraca, ela sempre tende a arrebentar, né, e eu acho, inclusive, tem um episódio, quem já viu tudo vai lembrar, tem um episódio que me lembrou bastante a dinâmica de Pecadores. Pecadores é um baita filme, é um dos melhores filmes de terror que eu vi em 2025. E não tô falando de Ctrl-C, Ctrl-V e tal, até porque produções que aconteceram simultaneamente quase, né? Mas me lembrou essa vibe, traz esse aspecto de urgência, de ódio, crime, covardia, e não tem como, né, não se revoltar, não se entristecer, e a série, né, em vários momentos faz isso, ao mesmo tempo que eu acho, e fica muito evidente isso ali na meiuca da série, por estar equilibrando vários pratinhos, como eu costumo dizer, por estar trazendo várias tramas paralelas, às vezes, para render mais, né, supervaloriza algumas coisas, esquece alguns outros personagens, né, parece que algumas tramas até se mostram mais fragilizadas porque o desequilíbrio nas importâncias
é evidente ali, e aí acaba perdendo força em algumas coisas, como por exemplo, tá? A parte ali dos militares, do Halloran e companhia, é importante, é fundamental, a gente vai descobrindo, tá? O que esses caras querem ali em Derry, o que eles estão procurando, caçando, por que a série foca demais nisso, e é isso. Eu acho que às vezes é um tipo de núcleo que foca demais, que recebe muita atenção, e algumas outras partes ali, seja das crianças, das famílias, dos envolvidos e coisa e tal, acabam sendo, de novo, mais escanteados. Isso aqui é uma percepção que eu tive, talvez você não tenha se incomodado com isso, mas ali pelo meio, eu acho que inclusive o ritmo é um pouco prejudicado por conta dessa falta de percepção ali das histórias que a série quer contar, como quer contar e quando quer contar. Who is he? Ricardo Santos, sir, but you can call me Rich. Mas eu acho que a série me surpreende quando ela vai explorar mais o background do Pennywise, ela vai lá, né? Ela não torna uma coisa extremamente complexa e vai tentar ser extremamente expositiva, não achei. Ela, né, mostra, ela dá pinceladas, ela fala, ó, foi mais ou menos isso aqui, vamos mostrar. E eu achei legal, eu achei interessante, eu acho que a entrega do Bill Skarsgård, como ele traz esse personagem, também é fundamental para isso funcionar em boa parte do tempo. E quando a série deixa alguma coisinha mais chatinha de lado e vai pro tom mais aventuresco das crianças, né, combatendo ali, coisa que a gente já viu, sim, nos filmes, mas que tá enraizado nessa história e como ela é contada, como o Stephen King concebeu ela inicialmente. Eu sei que a série, até porque já garantiram aí, quer dizer, né, pelo menos são os planos de que tenham pelo menos 3 temporadas em épocas diferentes. Lucas, isso é spoiler? Não é spoiler. Isso tá em entrevista, tá em manchete, pelo amor de Deus, né? Então eles vão ter que, ó, dar aquela esticada. E se é para dar uma esticada, se é para tirar leite de pedra, então que faça isso com criatividade, com inteligência. Eu acho que Andy Muschietti, na maior parte do tempo, conseguiu fazer isso bem aqui. Que continue nessa pegada, se for para continuar, o que é inevitável. Então, meus amigos, nessa parte sem spoilers, eu acho que é isso. It, bem-vindos a Derry, é um turbilhão de coisa. Pega você pelo coração, me deu uma emocionada aqui e ali, me deixou sim apegado com alguns personagens, outros eu não tava nem aí, até porque a série não constrói, não investe tanto tempo assim, e tempo tem, né? Porque a gente tá falando de uma produção ali de 8 horas, mas de modo geral eu achei uma boa primeira temporada, sim, uma boa série, sim. Eu dou uma nota 7.5 para It, bem-vindos a Derry. Uma série que amplia esse universo, que traz mais uma vez esse personagem, esse perigo que é extremamente popular, que é muito conhecida. A série está sendo muito assistida, por isso que eu falo que é inevitável a gente ter outras temporadas aí e ter ali, né, um bom valor de produção. Eu até nem citei isso, mas sim, design de produção de época, né? A série tem um certo capricho com aquelas ressalvas visuais de CGI que também dão aquela pisada de bola, mas se você gosta da história original e não viu, tá na dúvida, tô sem tempo e coisa e tal, dá uma chance. Quem sabe você também não se diverte. Atenção! Aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. Love of Christ. Don't be a damn sissy, Francis. Bem, vamos lá. Eu preciso comentar que sim, no primeiro capítulo, Andy e companhia, né, a galera que criação da série, já botou ali o pé, já chutou o balde, falou, não, vai ter morte de criança ali, que você vai se apegar aos personagens, coisa e tal, né, o loirinho, o menino ali no cinema, com a Lily, que é a única sobrevivente. Então, esse primeiro episódio, esse piloto, né, constrói ali, né, uma dinâmica entre eles, a gente começa a se apegar por esses personagens e o bebê Pennywise voador do capeta, né, ataca eles ali e a única sobrevivente é a menina Lily, que vai ser uma das protagonistas ali entre
as crianças. Ó, a série vai voltar no passado, vai lá em 1902, no circo, tem o passado do Pennywise, que daqui a pouquinho a gente comenta melhor, tem a importância dos ancestrais, dos indígenas, dos povos indígenas ali da região, que são os protetores, né? Porque lembrando, o Pennywise é uma entidade que caiu ali dos céus, numa espécie de meteorito, né? Que ali eles vão usar como artefatos para construir, né? Pilastras ali, os negócios para defender e para não deixar ele sair ali da região, né? E os guardiões dessa criatura para, né, impedir com que ele faça um verdadeiro apocalipse na Terra e que o prejuízo seja ainda maior, são os indígenas, e a gente vê isso através da personagem da Rose e seus familiares. E os militares, eles estão escavando ali com a ajuda do Halloran, que é um médium, ele tem habilidades psíquicas ali, ele consegue, né, identificar, ó, tá aqui, tem um artefato acolá. O general, né, ele tá tentando achar, adivinha pra quê? Óbvio, né, claro, já é um conceito, já é algo narrativo que a gente já viu em outras histórias e eles trazem pra cá, né, o cara, ele quer usar o Pennywise, resumindo, para... enfim, como arma, né? E aí depois ele vai falar do perigo da guerra civil, que o país está desmoronando e está se canibalizando, né? E aí ele vai falar, não, porque o povo está entrando em guerra e tal. E segundo esse general, que teve contato quando ele era criança, a série mostra quando ele era criancinha, a Rose era criancinha também, ele teve contato, mas ele quer usar esse poder todo como um arsenal em benefício deles. A gente já viu que 99,9% das vezes dá merda, e isso não é boa coisa. E aí, meu amigo, vai embora, né? A gente tem lá Will, Marge, as crianças na escola, bullying, coisas do tipo, enquanto o próprio Pennywise vai se manifestando de outras formas. A própria Marge, aquela cena dos olhos ali, que é uma coisa meio... esquisita visualmente, mas dá uma agonia, porque são os olhos da menina e ela vai cortar um olho, ela perde um dos olhos. Inclusive eu comentei, né, o Rich, feito pelo ator Arian Cartaria, é o meu disparado, ele até meio que engole os outros do núcleo infantil ali, porque ele é muito bom, o menino é muito carismático, sempre quando ele vai falar ali, a empolgação dele em tela... E depois, na história, a gente fica triste e parece que eles sabem, não, esse aqui é o melhor personagem, é o melhor ator do núcleo infantil, vamos fazer tal coisa porque isso vai pegar a galera pelo coração, mas calma lá. Oh, shit. Not even the old Hanlon charm, huh? Bem, a gente vê o passado do Pennywise ali em 1900 e pouquinho, 1908, se eu não me engano, com a Ingrid Kirsch, que é uma mulher ali que até gosta da Lily, ajuda ela e tal. E a Ingrid, ela é filha do Pennywise, ou melhor dizendo, ela é filha do Robert, do Bob, que fazia o Pennywise. Sim, houve um cara que ele trabalhava ali no circo, o palhaço, a criançada era maluca por causa do Pennywise. E aí a gente vê no passado que a entidade dá de cara com o Pennywise, vê que as crianças ali se aproximam dele e usa ele como símbolo, né? Captura ele, engole ele, né? Faz do humano Bob Pennywise uma vítima para assumir a sua forma como a sua forma principal, o palhaço, né? Justamente para atrair esse público aí e fazer a bagaça toda. Aí a Ingrid, ela é completamente biruta das ideias, ela se veste ali como a Pennywise, né? A palhacinha, ela tem trauma ali, Freud explica, né? Ela tem o negócio do pai dela, obcecada pelo pai dela, que o pai dela foi levada, e ela, né, meio que é conivente ali com as coisas que o Pennywise faz na década de 60, acreditando ser o papai dela, até um ponto que ele passa a matar muita gente ali, e ela vê, você não é papai não, você não é meu pai não. Isso nos leva à cena do 7º episódio, já vou pular para lá, do Black Spot, que é um clube ali, né, do pessoal que eu falei que lembra Pecadores, né, é o pessoal majoritariamente ali preto. E
curtindo, tocando jazz, o Rich lá tocando bateria, arrebentando, até que a galera indo procurar o pai da Ronnie, que é fugitivo, acreditam que o cara, só porque ele trabalhava no cinema, foi ele que matou as crianças lá no cinema do primeiro episódio, então ele tá fugindo e coisa e tal. Meu amigo, os caras até fogo ali no clube, morrem mais de 20 pessoas, o Pennywise aparece, aproveita daquela situação, se alimenta de muita gente ali também. E é nessa hora que a Ingrid, tonta, louca, vê, não é meu pai não, foi mal aí, galera. E é nesse episódio que o Rich se sacrifica para salvar a Marge, né? Bota ela ali numa caixa, porque tá, né, pegando fogo, a fumaça e tal, e ele acaba não sobrevivendo. Sim, matam o melhor personagem daquele núcleo, né, pra pegar. Eu fiquei triste, né, e depois disso o Pennywise se alimentou, ele fala, vou mimir, vou tirar uma soneca, vou hibernar mais 27 anos e coisa e tal. Só que quem não deixa ele hibernar, sim, os militares, eles vão lá, eles vão pegar lá os artefatos e tal. Pennywise, né, fica pé da vida, acorda, quem me acordou da minha soneca, e aí no último episódio dessa primeira temporada ele vai full berserker, né, ele vai enlouquecer ali, vai tomar praticamente a cidade para ele, inclusive, né, algumas referências rolam aqui com outras obras de Stephen King, como o Nevoeiro, fica uma vibe total de névoa tomando a cidade. O Pennywise vai lá na escola e consegue raptar ali, né, tomar para ele as crianças e adolescentes ali, faz uma verdadeira caravana de jovens ali tomados por ele para levar pro covil dele e virarem purê de criançada. The Fool! E aí vamos para a batalha final, né? Lembrando que de criança tem... Até o Will foi levado ali, tá hipnotizado, mas temos lá a Ronnie, a Marge, a Lily, né? O Halloran tá todo doidão lá ouvindo as vozes, e aí a Rose faz ali um chazinho, as ervas, um negocinho legal para ele ficar de boa, para ele usar os poderes e tentar localizar onde que tá esse povo, né? Enquanto isso, os militares estão indo para lá também. E aí vira ali o famoso cão e gato, né? Ou gato e rato, né? É um lago congelado. O Pennywise ali atrás da Marge e falando algo importante ali, né? Que era óbvio nessa altura do campeonato, mas ele fala do espaço e tempo, que para ele funciona diferente, o passado, presente e futuro, que a Marge vai ser mãe de alguém importante no futuro, que vai derrotar o Pennywise no futuro, lá em 1988, que é quem? Richie, que é filho da Marge, que ela botou o nome de Richie, né, ali em homenagem ao seu amigo, que infelizmente se foi. Ou seja, Pennywise, ele de certa forma volta ao passado para tentar matar ali quem no futuro, ou no presente, chama como quiser, vai derrotá-lo, né? Então tem essa questão de tempo aí. Só que o Halloran lá consegue infiltrar a mente dele, ele consegue ficar congelado ali, mas os militares chegam, estragam tudo, e aí o Pennywise volta, começa a atacar todo mundo, vai lá atrás dos meninos e é tiroteio, né? O sobrinho da Rose, né? O rapaz lá acaba morrendo, o Daniel acaba morrendo, mas aos trancos e barrancos, o general, inclusive, ele morre também engolido pelo próprio Pennywise, né? Chega lá na cara do Pennywise, né? O cara é espertão, inteligentíssimo e coisa e tal, mas ele acha que só ele liberar ali o Pennywise, fala, não, vai lá, tranquilo, eu vou te liberar. Ele tava sozinho, o general, né? O Pennywise sentiu o cheiro dele, lembrou dele quando ele era menino, né? Do general lá e, acabou com ele ali na hora, foi atrás dos menininhos que estão indo com a adaga ali pra dar na árvore, né, para ativar os outros totens e derrotar o Pennywise, e eles estão ali com uma certa dificuldade, que apenas ele, o melhor personagem, Rich, como espírito, obviamente, ele chega ali numa cena legal, tá? Eu achei bonitinho ele voltar ali, emocionante até, ajudar eles no fim ali a enfiar a adaga, derrotam o Pennywise, visualmente ali o CGI nessa hora certa, que mostra
as outras formas do Pennywise até ele explodir e ser derrotado, não de vez, porque a gente sabe que na década de 80 ele irá voltar. Bem, os últimos momentos dessa primeira temporada, tem um momento bonitinho ali do velório do Rich, o espírito dele tá lá, o Halloran fala com os pais dele, coisa e tal, todo mundo emocionado, e agora podemos falar que Dick Halloran é ninguém mais ou ninguém menos do que o Halloran do Iluminado, sim, que tem lá o Danny Torrance, coisa e tal, que ele também tem os poderes, é o mesmo Halloran aí que também teve esse encontrinho com Pennywise antes lá da treta toda no hotel Overlook. Inclusive ele fala, né, no final quando ele vai embora, ele fala com o Leroy, com o Major, né, tô indo trabalhar como cozinheiro em um hotel, nada de mal, nada de ruim pode acontecer. Ele não espera por, né, calma. I mean, how much trouble can a hotel be? Leroy, Will, Charlotte, que embora de Derry, picar a mula de Derry, decidem ficar lá, porque a Rose fala, vocês podem ajudar a gente a controlar as coisas aqui, mas vai voltar só daqui 27 anos, mas mesmo assim, outros vão tentar despertar fera e coisa e tal, então vamos manter aqui, tentar manter a paz. E tem uma cena pós-crédito da Ingrid, filha do Pennywise, que tá num sanatório, passa ali 26 anos, inclusive é a mesma atriz lá do It capítulo 2, ela vendo ali a confusão da Beverly March, da história original, do It capítulo 1, capítulo 2 ali, a mãe morta e coisa e tal, e ela falando, você sabe que aqui em Derry ninguém nunca realmente morre, né? Não que isso seja algo bom, porque também faz parte de toda a perturbação dessa cidade, dessas pessoas e dessa mitologia. Fim da primeira temporada de It. Bem-vindos a Derry. Obviamente eu não citei todos os detalhes, todos os simbolismos, todas as coisas, etc, né? Por motivos óbvios. Claro, se você quer ver a série, se ficou curioso para a série, assista a série, né? Tenha experiência por conta própria, que é só uma síntesezinha mesmo, e do que eu achei da série em si. Mais uma vez, gostei, e apesar de alguns detalhes, esse passado aí, o passado do passado, né, foi em sua maioria interessante de acompanhar. E lembrando que numa provável vindoura segunda temporada de Bem-vindos a Derry, eles vão voltar mais ainda, provavelmente mais 26/27 anos, né? Então aí nós vamos para década de 40, provavelmente. É isso? Ou 30? 42, 52, não, 52, 62. Na verdade, eu acho que até antes disso. Tá? Mas vamos esperar. E detalhes que eu sou de humanas, tá? Não sou de exatas, não. Mas é isso, meus amigos. E você, hein? Você gostou de It? Bem-vindos a Derry? Você se decepcionou? Você esperava mais? Ou te surpreendeu? Você falou, não, peraí, a série é realmente muito boa. Tem muita gente aí falando que é uma das melhores séries de 2025. Não acho, tá? Não acho que seja pra tanto, mas isso não desclassifica a série de ser uma boa série, na minha opinião também. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult também. Se torne membro, claro, se você puder e quiser, você quer ter acesso a lives exclusivas, venha, porque as lives são muito boas. Acesso antecipado a conteúdo que só os membros assistem, link aqui na descrição. E eu vou ficando por aqui, caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir, caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.